Olá, sou Daniel Silva, sou diretor da Agência de Decisões e Soluções da Trofa. Na Decisões e Soluções da Trofa, disponibilizamos serviços de intermediação de crédito, mediação imobiliária e mediação de seguros. Contacte-nos, estamos nas Galerias Opala, na Trofa. A cumprir mandato no Parlamento Europeu desde 16 de julho, Paulo Cunha atribuiu aos jornalistas da região do Val do Ave a primeira visita patrocinada como eurodeputado. Em Bruxelas, o chefe da delegação do PSD justificou a decisão com a vontade de aproximar dos portugueses o trabalho feito no coração da Europa. O famalicense recebeu no Parlamento Europeu a comitiva da qual fez parte o Jornal do Ave e conversou sobre alguns assuntos que o têm ocupado como membro efetivo da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, por exemplo, as migrações e a necessidade que defende de, sem construção de muros, haver um controlo fronteiriço mais eficaz. Há hoje uma grande pressão migratória sobre a Europa e há, acima de tudo, uma consciencialização acerca da necessidade deste tema ser um tema bem regulado. O que aconteceu no passado foi, de certa forma, alguma ausência de regras na entrada das pessoas que vinham dos mais diversos países próximos da União Europeia e hoje é consensual que é preciso continuar a criar condições para que essas pessoas venham para a Europa, mas criar regras para que isso aconteça. Regras, acima de tudo, que protejam os próprios migrantes. A pior coisa que pode acontecer ao migrante é deslocar-se para a União Europeia e depois de entrar não ter as condições mínimas de vida. E para que os possamos acolher bem é preciso que haja regras, é preciso que haja condições para que as pessoas trabalhem, para que tenham um lar, para que não assistamos a ver 30 e 40 pessoas a viver na mesma casa, no mesmo apartamento, em condições às vezes até subhumanas em que essas pessoas vivem. Nós não queremos isso nos nossos países, não é esse o nosso padrão de vida europeu. Nós, portugueses, somos frontalmente contra a construção de muros, entendemos que os muros têm uma linguagem física que é agressiva do ponto de vista das migrações, mas vigilância, controle nas fronteiras, criar condições para que as pessoas venham e venham em condições para que possam exercer uma atividade ou venham estudar, mas para que as pessoas não venham sem qualquer tipo de garantia de acesso a um conjunto de direitos que são essenciais para que tenham a qualidade de vida que é necessária. E esta regulação mais eficaz acabará também por beneficiar Portugal, onde a taxa de crescimento migratório compensa o saldo natural negativo. Portugal é um país interessado nas migrações, mas, repito, numa política de migrações que seja uma política regulada, controlada, uma política que respeite, ou que assegure o respeito de direitos, que evite abusos que aconteceram durante muitos anos por força deste tal descontrole, em que a ausência de regras, como sabemos, estimula a que alguns operadores em muitos domínios tenham práticas abusivas e desrespeitadoras dos direitos dessas pessoas, e portanto é preciso que uma intervenção estatal enérgica a criar condições para que essas migrações aconteçam. Paulo Cunha é o primeiro eurodeputado português neste mandato, com um regulamento aprovado pelo Parlamento Europeu e Conselho. A proposta pressupõe a alteração de um regulamento que passa a obrigar os nacionais de Vanuatu a emissão de visto no espaço Schengen, devido ao facto de, naquela nação, estarem a ser emitidos os chamados visto gold e respectiva nacionalidade a investidores estrangeiros, principalmente oriundos da China e da Rússia. Também como membro suplente da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, Paulo Cunha tem procurado interceder pelo fortalecimento do financiamento para polos tecnológicos em cidades de média dimensão, como as existentes em Portugal. Portugal tem, do ponto de vista comparativo com a União Europeia, tem uma dificuldade que tem a ver com a estrutura empresarial. Nós, cerca de 99% das empresas portuguesas são micro, pequenas e médias empresas. Pouco mais de 1% é que é considerada uma grande empresa. Ora, esta estrutura é uma estrutura diferente daquilo que é o parâmetro europeu e mais diferente ainda do que é, por exemplo, o parâmetro chinês ou o parâmetro americano. Isto traz desafios. Eu não acho que a solução seja a concentração empresarial, mas é preciso não ignorar que se a nossa estrutura é de
pequena empresa, isso aporta uma dificuldade que é preciso vencer. Como? Tendo um olhar diferenciado, a questão tecnológica é um bom exemplo. É mais difícil introduzir essa chamada indústria 4.0 nas pequenas e médias empresas do que é nas grandes empresas, que têm mais condições de acesso à tecnologia. Há dias, por exemplo, recebi aqui no Parlamento Europeu uma estrutura europeia que representa pequenas e médias empresas tecnológicas, ou seja, pequenas e médias empresas que prestam apoio tecnológico às outras pequenas e médias empresas. Se estas pequenas e médias empresas tecnológicas desaparecerem, as pequenas e médias empresas não vão ter acesso à tecnologia, porque só as grandes tecnológicas é que estão no mercado e as grandes tecnológicas padronizam os serviços. Dificilmente as pequenas e médias empresas portuguesas têm acesso a um processo tecnológico que só é fornecido por grandes empresas de âmbito mundial. Paulo Cunha reconhece, como autarca que foi, a importância que os órgãos de comunicação social regional têm para chegar perto dos cidadãos e, por isso, são um veículo preponderante para a concretização de uma das missões que diz ter abraçado, juntamente com o mandato de eurodeputado: estreitar laços entre os portugueses e as instituições europeias. Quanto mais pessoas estiverem familiarizadas com aquilo que é a ação da União Europeia, melhor eu estou a desempenhar a minha função, mas também contribuir para que a chamada cidadania europeia seja cada vez mais uma realidade. Isso significa que os portugueses devem ser cada vez mais beneficiários líquidos daquilo que são as prioridades, daquilo que podemos chamar os direitos sociais de contexto europeu, e há ainda hoje, na minha percepção, uma diferença considerável entre o acesso dos portugueses àquilo que são estratégias políticas, posturas europeias e o acesso de outros cidadãos de outros países. E é preciso trabalhar para que os portugueses sejam mais próximos do coração da Europa, estejam mais capazes, melhor colocados para ter acesso a este conjunto de direitos, e isso pressupõe um conjunto de ações políticas que nós todos, não só eu em particular não me excluo, mas nós todos, deputados europeus, temos que empreender para que isso aconteça. Numa visita guiada pelo Parlamento, aos jornalistas foi dado acesso ao gabinete do eurodeputado, às galerias do hemiciclo onde acontecem os plenários extraordinários do Parlamento Europeu e a uma sala onde as comissões discutem e votam regulamentos, como a batizada pelo antigo Presidente da República, Mário Soares.